agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de nos reencontrarmos nesta casa do caminho, através dessa doutrina consoladora que tanto nos ensina, que tanto nos dá. Doutrina essa ensinada pelo nosso modelo e guia Jesus. Que nós possamos aproveitar bem o que aqui foi exposto pelo nosso irmão Seu Jimenez, mas acima de tudo que nós façamos uma reflexão das palavras essas, mas acima de tudo, além de reflexionar, colocar em prática, que é o mais difícil, mas só assim conseguiremos nos livrar desse homem velho e vestir um homem novo, diminuindo as dificuldades, aprendendo a amar e, acima de tudo, testemunhando e vivenciando o Evangelho do Cristo. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com cada um de vocês, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa e abençoada noite para todos, porque é importante que não seja só boa, que ela seja abençoada. Então, nós vamos falar um pouco hoje do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a leitura é: antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, narrado por Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará a enfermidade, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras exercem calçando caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ao semelhante, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere todos os valores do patrimônio universal. Não ouvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando, examinemos a natureza da sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Uma enxada pode começar hoje mesmo. Uma enxada, uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, essa mensagem muito importante, muito linda, muito bela,
que traz um profundo ensinamento para todos nós, né? A arte de servir. Todos nós estamos neste planeta para servir, né? E o próprio Jesus, ele diz, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele serviu, né, de guia para toda essa humanidade. Ele serviu para trazer a luz ao mundo de treva existente quando ele aqui passou. E Jesus, em todos os seus passos, todas as suas palavras, eram sempre de ensinamento, sempre trazendo uma mensagem de instrução, educando o ser humano, né? Então, nós outros que estamos aqui, também é para servir. Não viemos aqui para ser servidos, para servir. E a natureza então nos dá essa lição, esses ensinamentos, porque tudo na natureza serve. Deus não criou o inútil. Desde o mínimo inseto, dos vermes que estão nas entranhas da terra, tudo tem uma utilidade, tudo, porque Deus não criou e não cria algo inútil. Então, o que para nós parece inutilidade, para que presta isso, para que presta aquilo, tem uma semente. Tem, né? Porque Deus sabe. E quando nós alcançarmos um grau de evolução mais elevada, nós vamos entender tudo essa natureza. Por exemplo, Francisco de Assis, ele conhecia a natureza, desde os mínimos insetos até os mais elevados dos animais. Ele entendia e sabia qual era a utilidade, porque ele estava num grau bem elevado, moralmente e espiritualmente. Então, quando nós chegarmos a esses graus elevados, moral e espiritual, nós vamos entender a natureza, né, como um todo, por que serve isto ou aquilo. Mas antes nós vamos ter que aprender a servir. A servir a própria natureza, porque o homem destrói a natureza. Como diz a leitura, a pólvora Deus criou para o homem para uma utilidade, né? Mas o que o homem faz? Usa ela para destruir o seu próprio semelhante, para destruir o próprio planeta onde ele está. Deus deu a inteligência para o homem crescer, evoluir, servindo aqueles mais retardatários. E o que acontece muitas vezes? O homem sobe do pedestal do orgulho e da vaidade e apedreja o seu semelhante que está mais abaixo. Não serve, destrói. E há exemplos e exemplos, né, das criaturas que tentam destruir, que não vivem para servir e acham, né, que estão certos. E então vem depois, mais tarde, a dor, o sofrimento. E essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, nos mostra, porque nos traz então comunicação de espíritos que foram bons aqui, o lugar que eles foram ao desencarnar, espíritos que foram maus, que só tratavam de destruir o seu semelhante,
espíritos orgulhosos e vaidosos, o lugar que eles foram quando desencarnaram. Depois, então, vem trazendo as mensagens. Bem como no Evangelho nos fala numa realeza terrestre, numa rainha de França, que ela se achava no pedestal, o orgulho, né? E pensava que ao desencarnar ela ia ser recebida no mundo espiritual como rainha, bajulada como era bajulada aqui na Terra. E ela nos diz: que desilusão, que decepção, quando chegou no mundo espiritual, em vez de ser recebida lá como rainha, ela viu acima, mas bem acima da posição que ela estava, homens que aqui ela julgava ínfimos, porque não tinha um sangue nobre nas veias. Então foi uma lição. E ela disse: da minha honraria aqui na terra, da minha realeza, né, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Então, é mensagem que é permitido pelos espíritos superiores, esses espíritos trazerem para nós, para alertarmos, para ensinarmos. Estamos aqui para servir, né? E temos que analisar então as coisas. Não é assim sair jogando pedra para todos os lados. E como nos diz a leitura, né? Que é importante no final da leitura, que nós podemos desiniciar agora mesmo uma enxada na mão de uma criatura para trabalhar, já está servindo, limpando uma rua, limpando, né, um terreno, uma caçarola na mão de uma pessoa, uma cozinheira, um cozinheiro também, trabalhando, fazendo alimentos, fornecendo para os necessitados, está servindo, né? E mesmo que seja para a própria família, né? A dona de casa, cozinhar para a família, filhos e esposo, coisa, está servindo, né? Está servindo no lar, está servindo na família. E quando nós aprendemos a servir dentro do lar, nós vamos aprender também a servir fora do lar. Agora, quando não aprendemos dentro do próprio lar, como é que nós vamos fazer lá fora, servir lá fora, né? Então, tudo na vida é real para servirmos. O trabalhador, o operário, ele serve o patrão, que por sua vez pode aumentar seu capital, gerar mais emprego. O patrão serve o operário, fornecendo salário digno para que ele alimente a família, para que ele dê estudo para os filhos e daí por diante. Tudo é servir. E as árvores, então, como diz a leitura, a própria natureza. Uma árvore serve para fazer remédio, fornecer um chá, enfim, curar enfermidades. Outras servem para dar fruto e daí por diante, tudo servindo. E tudo, os insetos, né, que muitas vezes nos parece inútil, têm uma utilidade. Às vezes eles estão servindo de alimento para outros animais, para outros seres viventes, porque é aquela cadeia de sobrevivência. Então, muitas vezes, um morre para que o outro tenha vida, para que o outro sobreviva, e daí por diante. Mas tudo é útil dentro da lei de Deus, né? Então, vejamos como é importante nós analisarmos que o Senhor, o Supremo Criador do Universo, nada de inútil ele criou. Tudo tem a sua utilidade. Tudo, né? Então, é importante que nós aprendamos a servir, né, para que um dia nós possamos estar
num mundo, levado pela caridade, pelo amor. E só quem ama pode servir. Só quem ama. Porque muitas vezes é a pessoa que não ama, que é uma pessoa desleixada, né, que vive praticando o mal, eles estão servindo, mas de pedra de tropeço para os outros. Mas diante da lei de Deus, do próprio mal, Deus tira o bem. E o Evangelho é categórico em nos falar, né, sobre uma leitura intitulada A Paciência. E que nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos afligeis quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Então nos fala, né, da paciência, que nós temos que perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, viu? Aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos das nossas dores e pôr à prova a nossa paciência. Então aquela criatura irritante, aquela criatura, né, que vive cutucando a pessoa, né, como diz, cutucando onça com vara curta, tem uma utilidade, é um instrumento que Deus está se servindo para nós aprendermos a paciência. Aquelas pessoas que vivem praticando mal, né, nós queremos, claro, que sejam banidos da face da terra, nós queremos que tenham prisão perpétua, que tenham pena de morte, aquela coisa toda, porque é horrível muitas vezes os crimes que eles cometem. Mas Deus está vendo tudo, Jesus está a par de tudo. E isso está acontecendo por quê? Porque nós ainda somos espíritos atrasados, que precisamos ainda desse tipo de conduta para nós acordarmos, para despertarmos a consciência e aprendermos a servir no bem. Quando a maior parte do planeta, começando por nós, aprender a servir, a ser útil, a ser bons, o mal não vai ter guarida, ele vai se afugentando, né? Mas enquanto nós ainda estamos marcando passos, um passo para frente, outro para trás, né? Ou às vezes um para frente e dois para trás, o que acontece? Estamos ainda necessitados desse tipo de criaturas, dessas condutas errôneas, para nos acordar, para nos chamar a atenção, para nos despertarmos, né? São os instrumentos que Deus colocou em nosso caminho para pôr à prova, né, as nossas dores e para nós provarmos a paciência. Então temos que ter paciência também, porque é tão difícil hoje em dia, nesse mundo conturbado que nós estamos. Neste mundo, nesse momento de turbulência, é difícil ter paciência, né? É difícil. Mas é necessário que adquiramos a paciência, né? Aos poucos, a gente não é da noite para o dia, mas é aos pouquinhos. Vamos tolerando, né, uma agressão aqui, uma palavra mal intencionada de alguém, uma crítica do outro, e vamos. Agora, o principal é começar dentro do pequeno mundo de quatro paredes. Ali é que é difícil, porque fora nós podemos posar de santinhos, oh, que bonzinho, né?
ninguém nos conhece, então, mas que pessoa maravilhosa. Agora, dentro do lar, aonde que eles nos conhecem, sabem do que nós somos. A linha que nós temos que começar, então, o trabalho de servir bem, começando por servir a nós mesmos, trabalhando a paciência, a resignação, o amor, que é muito importante, né? Então, porque lá, dentro do lar, nós não temos condições de colocar uma máscara. Aqui fora nós podemos, agora lá não. Então, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão me vendo aqui. Ah, mas o Jimenez, pise no pé do Jimenez também. Ainda confesso a vocês, não aprendi a ter paciência como deve ser. Em alguma coisa, né, a gente tem em outras não. Então, é isso. Eu estou falando agora diante de um espelho, refletindo a minha imagem. E se as senhoras, os senhores, também quiserem achar justo, coloquem um espelho diante de cada um e reflitam a vossa imagem e vê se realmente tem fundamento o que nós estamos falando ou não tem. Mas o que nos fala Jesus e o que nos pede é realmente aprender a servir, aprender com a natureza, e tudo serve. Nada é inútil, tudo tem um porquê, né? Tudo tem. Então, como diz a leitura, há pedras que servem para a construção dos nossos lares, pedras que servem de calçadas para nossas ruas, tudo tem uma utilidade. Árvores que fornecem frutos, árvores que servem oferecendo a casca, a flor, a raiz para remédio, árvores que servem para a sombra, muitas vezes para cansar, para chegar, andando, encontra uma árvore frondosa, ai que sombra boa, essa árvore está servindo, né? Está servindo para fazer sombra, e não é por nada que ela está. E quando muitas vezes vem a tempestade, arrebenta os galhos daquela árvore, racha no meio, a árvore pacientemente aguarda. Se não arrancou a sua raiz, ela aguarda o tempo de brotar de novo e se tornar robusta. Exemplo de paciência que espera todo o seu ciclo para novamente crescer e ser útil. Nós, homens, temos que aprender a crescer moralmente e espiritualmente para sermos úteis à sociedade, servindo ao bem, servindo ao bem sempre. E todos nós temos condição, todos. Como diz a leitura, nem que estejas de mãos amarradas, que não possa manejar nada, mas pode também servir, dando um conselho moral, ajudando espiritualmente as pessoas. Todos podem. Havia um cidadão que ele era, até chamava ele o gigante deitado.
deitado no carro, deitado. Mas ele servia a Deus. Eles adaptavam na cama, na maca, conduziam ele, no microfone, e ele fazia palestras extraordinárias. Era um gigante mesmo na espiritualidade. Então, chamavam os que conheciam ele, chamavam ele o gigante deitado. Era sempre deitado, mas ele servia a Deus, servindo aos homens com as suas mensagens. Aproveitamos, então, nós que estamos de pé, que estamos usufruindo da nossa mente sadia, dos nossos braços, das mãos, das pernas, da visão, da audição e da fala, para aprendermos a servir ao bem de todos, ao bem para nós mesmos e ao bem ao Pai Criador, que Ele não nos criou por nada, criou para servirmos, para um dia nós sermos espíritos iluminados, se tornarmos ministros da sua lei, do seu amor, porque os planetas são infinitos e Ele está sempre criando. Quem sabe um dia nós possamos estar num planeta ainda primitivo, ajudando, levantando aquelas criaturas que estão iniciando seus primeiros passos. Na lei de Deus, tudo é possível. Basta querer. Então, queridas irmãs e irmãos, eu agradeço a atenção de todos, e peço para que nesse momento eleve seus pensamentos a Deus, a Jesus, irradiando energias curadora, pacificadora, calmante, tranquilizadora, energia de ânimo, de fé e de esperança. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos no mar. Levante nosso espírito a majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, querido Mestre, bondoso Senhor, abraça-nos no Senhor, espalma tuas mãos divinas e poderosas, irradie da tua luz de amor, da tua energia de paz, inundando os nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Guarde-nos e mantenha-nos na tua paz, hoje e sempre, que assim seja.